tudo bem com você? Meu nome é Thaís Carvalho e este é o canal Casamento.com. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações toda vez que postarmos vídeos novos, tá bom? E se gostar do vídeo, curta, dê seu like e compartilhe com outras pessoas. Se essa mensagem for boa para você, ela pode ser boa para outras pessoas também, ok? E hoje, gente, eu tô aqui para falar com vocês de uma reflexão que eu tive essa semana. Eu tava pensando, no meu momento com Deus, orando e refletindo por que nós temos tido tantos divórcios, atualmente, nas últimas décadas, assim, os números vêm crescendo absurdamente. Alguns casamentos chegam a terminar no primeiro ano de casados e às vezes até após 3 meses, Eu já ouvi histórias, 1 mês depois do casamento, tem casamento que termina na lua de mel. E aí eu tava perguntando pro Senhor por que isso acontece, tentando refletir em uma forma de evitarmos, esse tipo de situação tão desagradável, tão indesejável. E veio ao meu coração o fato de que muitas pessoas entram no casamento sem saber o que é o casamento de fato, Entram no casamento e esse casamento ele já está fracassado antes mesmo de começar, porque as partes envolvidas elas não sabem em que estão se envolvendo. Então, com o intuito, de tentar salvar casamentos futuros, e com o intuito mesmo de te dizer algumas coisas que você precisa saber antes de casar. E se você já é casado, também você pode pegar essas dicas e aplicar no seu casamento. E se você já foi casado, sofreu um processo de divórcio, e tem a intenção de ter novamente uma união, você precisa ver esse vídeo. Então vamos lá. No vídeo de hoje, eu quero dar 7 dicas. Ou melhor, eu quero que possamos discutir aqui 7 assuntos que eu não vejo muitos vídeos na internet abordando, E são assuntos importantes. A lei brasileira diz que o casamento é um contrato, Na nossa Constituição brasileira, o casamento é um contrato social, jurídico, religioso. E sendo um contrato, você tem cláusulas desse contrato, Em todo contrato a gente tem a função de um, a função de outro, O que é dever de um, o que é o direito e o que é o dever do outro e o direito do outro. E temos também as regras, que regem aquele contrato. E o que eu percebo, muitas pessoas assinam o contrato de casamento sem saber as cláusulas, as regras, os direitos, os deveres. Simplesmente estou apaixonado, vou lá, quero me casar, mas na verdade não sabe do que está se tratando. A maioria das pessoas foram doutrinadas a pensar que o casamento é a união apenas entre 2 pessoas que se amam. E o pior, que o amor é um sentimento. Se você pensa assim, esqueça. Aí estão mentiras que têm destruído muitos casamentos antes mesmo deles começarem. Então vamos desmistificar essas mentiras que enganam, iludem e levam o casamento a fracassar. Primeiro lugar, casamento não é apenas a união entre 2 pessoas que se amam. Casamento é uma aliança, é um pacto que você faz e não deve ser quebrado. E as leis do casamento, elas são instituídas pelo autor, que é Deus. Foi Ele que criou o casamento. Inclusive, se você não assistiu o vídeo O que é casamento, eu te aconselho a assistir, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Então essa aliança que você faz com o outro, naquele ato da cerimônia de casamento, ela marca o início de uma vida, em conjunto. Então essa aliança que você faz, ela não vai ser sustentada somente pelo amor, ela vai ser sustentada com compromisso, ela vai ser sustentada a partir do conhecimento das regras do autor que instituiu o casamento. E com relação ao amor, que muitos acham que é sentimento, a gente tem que desmistificar isso agora, O amor, ele não é um sentimento que chega no seu coração sem pedir licença, Fica ali por um tempo e depois some, vai embora. Isso não é amor. Isso é paixão, atração, ilusão, isso é qualquer coisa.
menos amor. Então eu estava pensando aqui, refletindo a respeito disso, e eu escrevi assim: o amor é uma escolha, e essa escolha implica em atitude, mesmo que você não esteja sentindo nada. Os sentimentos são fugazes, vêm, voltam, aparecem, desaparecem. Os sentimentos mudam, e a gente não pode reger um contrato baseado no terreno do sentimento, que é um terreno instável, que uma hora está de um jeito e outra hora está de outro. Então, quando você assina um contrato, seja de que espécie for, você está assumindo ali um compromisso com o outro, E você não pode assumir aquele compromisso em cima da variação do seu humor ou da variação dos seus sentimentos. Independente dos seus sentimentos, independente do que aconteça na sua vida, você vai ter que honrar aquele contrato, Caso contrário, a quebra das cláusulas, a quebra daquele contrato, certamente vai implicar em ônus para você, tá? E felizmente que fosse só para você, quando a gente está se tratando de casamento. Mas a quebra de um contrato de casamento traz ônus a muitas pessoas e é bastante doloroso. E é isso que a gente quer evitar. Então, o que a gente pode tirar de lição disso, O casamento, ele vem com um compromisso ali, andando lado a lado com o amor. Só o amor não sustenta, é necessário ter o compromisso. Há quem diga que é o compromisso que sustenta o casamento e não o amor. Eu não concordo. Eu acredito que os dois andam lado a lado. E existem outras coisas também que estão envolvidas para sustentar um casamento, Existe todo o investimento. É como se fosse realmente uma empresa. Você tem que estar investindo, você tem que estar semeando ali, e colhendo. Então, casamento não é a união entre duas pessoas que se amam apenas. Casamento é uma aliança, é um pacto. E amor não é um sentimento. Amor é uma atitude. E você escolhe amar o outro e você escolhe continuar amando o outro todos os dias, tá? Todos os dias. E aí você fala pra mim: Thaís, eu não concordo. Eu não concordo que amor é uma atitude, não é um sentimento. E aí eu provo pra você. Se o amor fosse apenas um sentimento, ele não seria um mandamento. Ele não seria um mandamento que está na Bíblia. Vamos ler lá? Mateus 22, versículo 37 a 39, diz assim: Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Primeiro, ame está no imperativo, Ame é uma ordem. E em seguida o Senhor fala que esse é o primeiro mandamento. Se é um mandamento, você pode cumprir independente do seu sentimento, Ou você pede a Deus que te ajude a cumprir, que gere em você essa vontade, esse desejo, que gere em você a capacidade de cumprir esse mandamento. Mas é um mandamento. E existem diversos outros textos da Bíblia, gente, que falam sobre o amor como uma ordem. E eu te aconselho também a ler as cartas de João, 1 João é lindo, perfeito. Leiam também o texto mais conhecido sobre o amor, o texto base, que é 1 Coríntios 13. E ali você vai entender um pouco do verdadeiro amor, que não é um sentimento que não se acaba. Ele dura e perdura enquanto você escolhe. No momento que você deixa de escolher, aí ele realmente acaba. Então ficou bem claro esse primeiro ponto, que você vai se envolver em uma aliança, em um pacto que não deve ser quebrado e que não é regido apenas pelo amor. Pensa nisso antes de casar. O segundo ponto, ele está também ligado a isso. Quando você pensar que você vai fazer uma união com outra pessoa e que você tem que honrar esse contrato para o resto da sua vida, essa é a regra. Você pode aceitar ou não, mas essa é a regra. Você deve pensar com quem você quer se unir, Com quem você quer se misturar. A Bíblia fala que já não são dois, mas quando se casam são uma só carne. Então você deve pensar
que quando você se casar com essa pessoa, gente, você vai ser um pouco dessa pessoa e essa pessoa vai ser um pouco de você. Então, se a gente tivesse ali o leite e o café, o leite teria que estar consciente de que ele se tornaria menos branco e o café que ele se tornaria menos preto. E ambos se unindo ali vão formar uma só carne, agora é um só objetivo, tá? Então precisa deixar de existir menos de Thaís para que o Vinícius caiba em mim, né? E precisa deixar de existir um pouco menos do Vinícius para que eu possa caber nele. Então, quando você se casa com uma pessoa, você se une com aquela pessoa, você se torna uma só carne, você se mistura. Inevitavelmente você vai pegar coisas daquela pessoa e vai deixar nela também um pouco de você. E é por isso que você tem que pensar bastante, observar bastante essa pessoa com quem você quer casar. Ou se você ainda nem tem essa pessoa, né, comece a colocar isso diante de Deus. Comece a imaginar a pessoa que você deseja. E mais à frente eu vou dar dicas com relação a essa pessoa, né? Que você já pode estar idealizando, visualizando pela fé. Mas uma coisa é certa, haverá uma mistura. E você tem que pensar bastante antes de tomar qualquer decisão. No namoro, gente, é permitido errar, tá? No namoro, você pode namorou com uma pessoa, não deu certo, namora com outra. Embora eu acredito que para namorar você também tem que estar convicto, né? Você tem que estar com a certeza no seu coração que vem de Deus, que é aquela pessoa, porque o namoro também pode ser muito desastroso, mas não é mais desastroso do que um casamento falido, do que um casamento que futuramente pode vir a terminar, porque as pessoas que foram envolvidas ali naquele contrato não tinham consciência do que estavam fazendo. Então o namoro ele é para dar errado, o namoro pode dar errado, o casamento não. Quando o casamento dá errado, ambas as partes serão lesadas e às vezes é bem desastroso. Nossa, gente, aqui tá bem quente hoje, já é noite, mas ainda tá bastante quente. A gente ainda não botou ar-condicionado aqui, então eu tenho que fechar tudo, ligar as luzes. Eu tô suando igual cuscuz. Tô com o cabelo preso hoje porque não deu tempo de escovar, e entre fazer o vídeo ou cuidar do meu cabelo, eu preferi fazer o vídeo e edificar a vida de vocês. Então, se vocês verem assim suar um pouquinho, é normal, tá? João Pessoa, calor, geralmente venta, mas aqui nesse quarto é mais quente, tá bom? Mas vamos continuar com o nosso assunto. Terceiro ponto, não seja dominado pelo medo. Tem muitas pessoas que casam pelo medo. Medo de ficar sozinhas, medo de estar perdendo uma grande oportunidade. Às vezes nem tem tanta segurança que é aquela pessoa. Às vezes o coração ainda tá, mas a pessoa vai lá e toma a decisão pelo medo, porque aquele é um bom partido aos olhos dos outros. Não faça isso. Escolher a pessoa com quem você vai casar é uma das escolhas mais importantes da sua vida. Ela tem que ser feita de uma forma consciente, sem medo, principalmente, né, ouvindo Deus. Não acredito que Deus tem uma pessoa ideal para cada um, a alma gêmea que nasceu um para o outro. Embora com relação ao que eu vivo com o Vinícius e a forma como a gente se conheceu, às vezes parece que realmente um nasceu para o outro. Mas, gente, nem sempre é assim. Então, o que você precisa é ter convicção dos seus princípios e saber o que você deseja do outro, tá? E não precisa ser muito exigente não, mas tem coisas que são coisas básicas que o outro precisa ter para que essa união dê certo. A gente vai falar mais sobre isso. Então, não tenha medo. Alinhe o seu coração ao coração de Deus. Seja honesto com você mesmo e confie em Deus. E se você tá namorando com uma pessoa e acha que não é essa pessoa, se você está em dúvida, busque a direção do Senhor. Geralmente, quando eu tô em dúvida, é porque não é para prosseguir. Porque quando é para prosseguir, a gente tem convicção. Então, pensem bem, essa é uma decisão muito importante e eu posso garantir para vocês que ficar só não é a pior coisa do mundo. Você pode se envolver em um relacionamento que vai te causar muito mais dor, muito mais dificuldades do que uma vida de solteiro. Então não tenha medo, não tenha medo. Tome essa decisão com convicção e com a direção de Deus. Quarta dica, quarto conselho, né?
Seja honesto, por favor. Mostre quem você é. Muitas pessoas, quando estão apaixonados, ficam só olhando aquela pessoa, dedicam todo o tempo para aquela pessoa, às vezes até esquece do que gosta, esquece da rotina que tinha, esquece de quem é. Tá ali igual aquele desenho, sabe, do bichinho apaixonado que só fica pensando. E depois que a pessoa casa, aí a pessoa vai revelar quem é de fato, o que gosta de verdade. Antes fazia o que o outro gostava, agora ela vai querer fazer o que ela gosta, e isso pode gerar um pacto, né? Gera um susto no outro. Isso pode ser até romântico no começo, mas vai ser desastroso no final. E com certeza é desonesto. E agora eu me recordo de um testemunho que a Joyce Maia diz no livro dela, né? Esse livro aqui, Socorro, Estou Casado. Muito bom esse livro, invistam na leitura, isso é muito importante. E ela disse que quando ela namorava o Dave, ela nunca soube que o Dave gostava de golfe. Então eles namoraram o tempo todo de namoro, ela nunca viu ele falar sobre isso, nunca viu um taco dele. E 5 dias depois que eles estavam casados, ela até brinca que depois de passar 5 dias botando cortina e arrumando a casa, ele virou pra ela e disse: eu vou no parque dar umas tacadas. E ela falou: o quê? O que são tacadas? E aí ele falou: eu vou jogar golfe. E ela ficou em estado de choque. E ela relata que eles brigaram os 3 primeiros anos por conta do golfe, né? Algo que poderia ser evitado, um estresse que poderia ser evitado se ele tivesse mostrado para ela quem ele realmente é desde o início, o que ele gostava de fazer, qual era o hobby dele. Isso aconteceu comigo também no meu primeiro casamento, né? O meu ex-marido, que era namorado na época, ele ia para minha casa, assistia vídeos comigo, assistia filmes, levava o violão, a gente ficava na área, ele tocava, a gente cantava. Eu amava aqueles momentos, sabe? Era muito bom. E aí quando a gente casou, eu um dia pedi pra ele tocar o violão e tal, isso bem no início do casamento. E ele falou que não queria, que não ia fazer. Eu falei: mas você sempre fazia isso quando a gente namorava. E ele falou: eu fiz isso pra te conquistar. Você caiu na maracutaia do Zubuma. Gente, como assim? Eu não sabia se eu ficava chocada, né, pelo que tinha acontecido ou pela sinceridade dele, né, de ser bem claro e falar que só fez isso pra me conquistar. De que adianta? Se você vai conquistar uma pessoa com algo que você não é, isso não vai sustentar o casamento lá na frente. Então sejam sinceros, mostre quem você é de verdade, mostre as suas dificuldades, mostre o que você é. Porque o namoro, gente, é pra dar errado mesmo. O outro tem que conhecer quem você é, e se ainda assim, diante de todas as dificuldades, esse namoro conseguir vencer, quer dizer que o casamento também está encaminhado, tá? Então não adianta fazer de conta que é uma pessoa que não é, tá? Isso vai dar ruim lá na frente. Seja honesto com você, seja honesto com o outro, não engana não, fala a verdade e não tenha medo. E o 5º ponto do nosso vídeo, né, o 5º conselho, dica, é que casamento, gente, é algo espiritual. Isso eu descobri agora, né, depois que eu assumi meu compromisso com o Vinícius, quando eu conheci o Vinícius e quando eu percebi que a nossa união, ela ocorreu primeiro no plano espiritual, né? Primeiro a gente descobriu o quanto que nós amávamos a Deus. O início do nosso namoro, ele foi marcado por trocas de pregações, de louvores. A gente só falava de Jesus o tempo todo, a gente lia a Bíblia junto, sabe? Evitamos, foi difícil, mas a gente evitou tá falando sobre a beleza um do outro, tá tendo aquelas conversinhas mais picantes, assim. Nós evitamos, assumimos o compromisso de evitar isso e nos dedicarmos totalmente a Deus. E nós descobrimos o quê? Um propósito. Né? Nós descobrimos que estávamos olhando para a mesma direção, e casamento é isso, é os dois olharem para a mesma direção. Não é você estar aqui olhando um para o outro, sabe? Apaixonado, olhando para o outro. Não, isso daí não vai. Olham para o outro, vão cair no primeiro pedregulho que tropeçar. Então tem que olhar para frente, para um propósito. Vocês dois precisam ter um propósito. Então se una alguém, eu aconselho que ame Deus mais do que você. Se você ama a Deus,
se você quer viver uma vida dedicada a Deus, se você quer ter um lar abençoado, onde a sua casa seja a igreja mesmo, seja uma igreja, então se una com alguém que ame mais o Senhor do que você e peça a Deus essa pessoa, que apareça alguém na sua vida que ame mais a Deus. Era isso que o Vinícius pedia e Deus atendeu, porque eu sou muito apaixonada por Jesus desde que eu me entendo por gente. E a minha vida, né, ela se resume a Deus em primeiro lugar, a propagar o reino do Senhor. Com o Vinícius isso ficou bem claro, nessa nossa paixão por Jesus e esse propósito junto que fortaleceu muito a nossa união, tá? Fortaleceu muito. Eu nunca pensei em desistir, passamos por muitas dificuldades, mas eu sabia que nós tínhamos um propósito junto e isso nos sustentou e nos sustenta até hoje. E como você vai descobrir se essa pessoa tem o mesmo propósito de vida que você? Conversando com ela, né? Fale dos seus sonhos, fale dos seus planos, seja honesto, seja sincero, né? Ouça também, é muito importante ouvir. Ouça o que essa pessoa deseja para o futuro dela. Se é uma pessoa que pensa mais, né, em questões financeiras, se é uma pessoa que não tem perspectiva, cara, converse, ouça. Namoro é para isso, é para se conhecer, não é para ficar de pegação, não. Isso daí você faz depois do casamento e você vai ter muito tempo para fazer. Mas esse momento do namoro, ele é crucial para aquilo que você vai desfrutar durante toda a sua vida. E eu desejo que seja realmente uma vida abundante, um casamento abençoado, onde um possa somar na vida do outro. Que você encontre alguém que vai te ajudar a cumprir o seu propósito mesmo nessa vida diante de Deus. Alguém que vai completar a felicidade e a alegria que está dentro de você e não roubar ela de você. E para isso é necessário que você seja racional ao tomar essa decisão. Seja racional quando você vê uma menina, quando você vê um garoto, quando você vê um homem, uma mulher. Seja racional. Olhe essa pessoa, veja se essa pessoa tem as características que você procura, né? Antes de deixar o coração, a emoção falar mais alto. Eu já disse aqui, eu vou repetir, não nesse vídeo, em outros, né? Mas a emoção, ela é ótima para você sentir. Mas a decisão, ela tem que ser baseada na sua razão. Você não pode se deixar dominar pelos seus sentimentos. Senão um dia você vai acordar e vai pensar, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Por que eu escolhi essa pessoa? E você não vai ter resposta para isso. Porque você foi dominado pelas suas emoções. Você tomou decisões baseado na emoção. Inclusive muitos jovens, né, namorados dentro da igreja, sonham um dia se casar pensando mais nessa questão sexual, né? Que vai poder fazer sexo e tal, vai poder ter uma intimidade. Gente, isso daí é enganação, é ilusão. É você trocar um momento tão pequeno, né? Diante de toda uma vida, que é o que envolve o casamento. Então, cuidado com a motivação que está te levando a se casar. Você tem que ter a motivação correta. E a motivação correta é se unir com uma pessoa com um único propósito. É vocês dois se tornarem uma carne, que é o quê? Uma carne é um propósito. E o ideal é que esse propósito esteja em Deus, né? Que Ele dê esse propósito para vocês. E aí a união de vocês dois vai potencializar, vai dar mais força um ao outro e vocês vão conseguir chegar mais longe, porque juntos vocês vão ser mais fortes. Uma vez me perguntaram, em um dos grupos que o Vinícius tem, do WhatsApp, se eu tinha casado com a pessoa errada, já que meu primeiro casamento não deu certo, né, pela decisão do outro. E eu disse para aquele rapaz que não, foi um rapaz que me perguntou, ele estava querendo conselhos porque ele queria se casar com uma pessoa e ele ficou curioso a respeito disso. E ele me perguntou se eu tinha casado com a pessoa errada. E eu disse que não, que ele era um rapaz certo. Ele era um rapaz estudioso na época, ele era um rapaz que estava ali dentro da igreja, fazia parte do ministério de louvor, né? Ele tratava bem os pais dele, ele me tratava bem. Então, aparentemente, ele era uma ótima escolha. A questão é que eu não tinha a maturidade espiritual que eu tenho hoje. A maturidade para ouvir Deus e para saber que casamento é algo mais espiritual do que qualquer outra coisa. E que a gente deve se unir a outra pessoa não para nossa alegria, mas para a glória de Deus.
Quando Ele é o centro, nada dá errado. Então esse é um dos motivos de eu estar aqui falando com vocês hoje, para que você não erre na sua decisão, para que você não cometa erros que outras pessoas já cometeram. Felizmente, eu tive uma segunda oportunidade, né? E eu encontrei o meu propósito de vida, juntamente com o Vinícius. Mas algumas pessoas, a maioria delas, não tem essa segunda oportunidade. Então não desperdice esse momento crucial da sua vida, que é esse momento que você pode fazer a escolha correta. E estamos chegando à sexta dica, né? Hoje o vídeo foi rapidinho. Então, gente, a sexta dica para você ter êxito, sucesso nessa decisão que você vai tomar, né, para a glória de Deus, é que você estude sobre o assunto, que você leia. Igual eu falei lá no início do vídeo, muitas pessoas vão se casar e nem sabe do que se tratam, nem sabe que existe um contrato, que existe leis, que existem regras, sabe? Que não é só aquele amor, aquele sentimento, né? E que amor não é sentimento, né? Eu sempre vou bater nisso. Então leia bons livros sobre o casamento, veja vídeos, né? Eu gosto muito, acho que a maioria das pessoas gostam do pastor Cláudio Duarte. Ele é um pastor que vem crescendo a cada dia, não é só em número de pessoas no canal dele, não. Ele vem realmente crescendo, sabe? O pastor vem amadurecendo e o ensinamento dele tem sido muito edificante. Então, pastor Luciano Subirá, tem uma pregação ótima sobre casamento também. Tem diversos pastores aí falando sobre o casamento. Veja vídeos, converse com pessoas que podem ser uma referência para você no quesito de casamento, que tem um casamento abençoado. Observe como essas pessoas agem, estudem. A gente vai ter uma profissão, a gente passa 4, 5, 10 anos estudando para aquilo e a gente vai tomar a decisão mais importante da nossa vida, que é casar, e a gente não quer ler um livro. Isso é inadmissível. Estude. Não seja doutrinado pela mídia. Não seja doutrinado pelos romances que você lê, pelos filmes de romance. Não seja doutrinado pelas pessoas que tiveram um casamento fracassado e falam que casamento é a pior coisa, que não querem se casar. Isso é mentira. Não seja como uma folha que o vento bate de um lado e leva para um lado, bate do outro lado. Não! Busque a verdade em Deus. Paulo disse que os solteiros, eles buscam as coisas do Senhor, né? Eles se dedicam ali à obra do Senhor. E isso é o mais certo que existe. Porque um jovem que ele tá com o pensamento alinhado com Deus, ele vai acertar em todas as suas escolhas. Eu vejo muitas pessoas gastando muito dinheiro, milhares, milhões em festas de casamento, em vestidos de noiva, álbuns que custam 10, 20, 30 mil e não são capazes de gastar 20 reais na compra de um livro que vai edificar a vida dela sobre casamento. Então deixa eu te falar uma coisa, essas festas maravilhosas que às vezes endividam o casal até no primeiro ano de casamento já começa a ir errado, às vezes isso já é o passo da discussão do primeiro ano. Então, isso daí, gente, não vai sustentar o seu casamento lá na frente. Festas caras, álbuns lindos, fotos maravilhosas vão ficar ali no passado. Então, pensem sobre isso. Então, meu sétimo e último conselho, né? O tema não acaba aqui, eu não tenho pretensão de abordar todos os assuntos que você deveria saber, até porque tem muita coisa que é o Senhor que vai falar no seu coração. Mas eu vim aqui com a intenção de trazer pelo menos o básico, né, do que foi tocado no meu coração, com o intuito de abrir os seus olhos para tomar uma decisão consciente e ter êxito no seu casamento. Então, por último, mas não menos importante, né, a sétima dica, que é: não se impressione com a capa. Sim, não se impressione com o que você vê. Valorize o conteúdo. Muitas meninas sonham com um homem cristão, lindo, né? Às vezes o filho do pastor, como eu falei aqui, bem sucedido. Os meninos sonham com uma mulher gata, maravilhosa. Mas posso te falar, aparência, títulos, nada disso vai garantir a felicidade no seu casamento. Quando eu conheci o Vinícius, ele era, aos olhos humanos, um péssimo partido. Tinha um emprego que mal dava para sustentar as contas dele, das filhas. Tinha 4 meninas, muitas pessoas falaram comigo: ele tem 4 filhas. Eu não via problema nenhum nisso, porque eu sempre sonhei com uma família gigante.
E engraçado que eu fui conhecendo as filhas dele, eu fui me apaixonando por elas. E hoje nós temos uma amizade maravilhosa e eu sou muito feliz por ele ter 4. Acho que tinha que ser 4 mesmo. Então, mas algumas pessoas questionaram o fato dele ter 4 meninas. A nossa diferença de idade, né? Ele é 15 anos mais velho do que eu. Então, aos olhos humanos, não era o príncipe que as pessoas tinham sonhado, vamos dizer assim, né? Pra mim. Mas quando eu conheci o Vinícius, logo as atitudes dele testificou no meu coração que ele era o homem de Deus com quem eu sonhava. Né? A primeira vez que eu fui falar com o Vinícius, eu nem conhecia, nunca tinha visto nem a foto dele. Eu fui contar o meu testemunho, né? Eu conheci o canal dele e fui contar o meu testemunho para ele, o que eu tinha passado, o que eu já tinha perdoado, mas que eu queria prosseguir. E ele demorou um dia para me responder, porque ele foi orar, pedir a Deus direção para saber o que me dizer. Isso aí já me fez pensar que ele era uma pessoa diferente. E em sequência, né, a forma como a gente se relacionava, o conteúdo das nossas conversas, me mostrou que ele era um homem de Deus, um homem guiado pelo Espírito Santo. Então ele não tinha títulos, ele não tinha status, mas ele tinha a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é Deus pulsando no coração. Eu via isso, eu via Jesus pulsando no coração dele. E essa era a maior riqueza para mim, né, que um ser humano podia ter. Então eu olhava para ele e eu via um cara extremamente rico, né, porque era um cara espiritual, um cara direcionado por Deus. Então não se iluda, gente, com a aparência. E não ouça o que as outras pessoas dizem, porque a decisão é você que vai tomar. E a consequência das suas escolhas vai vir só sobre você, não vai vir sobre quem te deu palpite. Por isso você precisa ter a direção de Deus. E um conselho básico é que a pessoa que você vai se relacionar, ou que você está se relacionando, ela apresente o fruto do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não é reteté, não é falar em línguas, não é sapateado, não. Ser cheio do Espírito Santo é apresentar o fruto do Espírito nas atitudes, né? Então é muito fácil você identificar isso. Vamos abrir lá a nossa Bíblia? Vamos abrir em Gálatas 5, do versículo 19 ao versículo 23. Lá diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então você consegue enxergar essas coisas nesse rapaz, nesse homem, nessa mulher? Você consegue enxergar essa alegria, esse amor, né? Amor com os outros, generosidade, longanimidade, que é uma pessoa ser paciente, né? Paciência esticada, benignidade, bondade, né? Mansidão, domínio próprio, que é muito importante. Se essa pessoa apresenta essas características, então, sinal verde. Lógico, você vai ver também as outras coisas, mas essa é uma característica de alguém que é cheio do Espírito Santo. E num casamento, né, quando os dois são cheios do Espírito Santo, a atitude é totalmente diferente, gente. Às vezes o outro nem precisa chamar a sua atenção, porque o próprio Espírito Santo já testifica no seu coração se você foi correta, se você foi correto ou não. Então, lá onde os dois são cheios do Espírito Santo, é lá onde abunda o amor, a paz. Os desentendimentos acontecem? Sim, acontecem, mas são logo resolvidos, né? As dificuldades existem, mas nós vencemos ela pela fé. Por quê? Porque ambos são direcionados por um Espírito só. Então, existe uma harmonia. E esse é o plano de Deus para sua vida. Que você se una a uma pessoa e que o lar de vocês seja cheio de amor, seja cheio de Deus, que esse lar seja uma igreja mesmo, onde a presença do Senhor ela é constante. O casamento foi arquitetado por Deus para o nosso benefício, né? O Senhor olhou para Adão e falou: não é bom que o homem viva só. Deus sabe das dificuldades que a solidão traz. E ele olhou para Adão e ele falou: não é bom. E ele deu um presente para Adão, que é Eva, né? Que é a mulher que veio alegrar. E os dois juntos, eles estavam ali cumprindo o propósito do Senhor no Jardim do Éden. O que quebrou, né, essa dinâmica linda foi o pecado. Mas a gente sabe que Jesus veio e pagou pelo preço do pecado, né? Adão fez o pecado entrar no mundo e Jesus
pagou o preço e levou os nossos pecados. Então sim, a gente pode viver uma vida plena, né, em Deus. Totalmente perfeito? Não, porque a gente ainda está aqui nesse mundo, mas muito melhor do que as pessoas acreditam que podem ser. E mais uma vez eu te convido a assistir o vídeo O que é casamento e qual é a função dos cônjuges no casamento. Esse vídeo foi muito edificante para mim e tem edificado a vida de muitas pessoas e com certeza vai edificar a sua vida também, tá? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e que os casamentos daqui para frente eles ocorram com pessoas que sabem o que estão fazendo e que vão assumir esse compromisso e honrar esse compromisso, né? E assim a gente vai ter casamentos duradouros, famílias abençoadas, estruturadas, e tudo isso para a glória de Deus. Então seja um semeador dessa palavra também. Se você gostou, dê seu like, compartilhe. Quando você dá seu like, quando você compartilha, né, quando você se inscreve no canal, você ajuda esse canal a crescer. O YouTube entende que o canal é relevante e leva a mensagem para outras pessoas. Então você também está fazendo parte desse ministério. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.